emergentes, eles são substâncias potencialmente tóxicas que estão sendo alocadas nos ecossistemas aquáticos e eles advêm de várias fontes, por exemplo, shampoos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza, remédios. Então eles põem toda a biota, todos os micro-organismos e também os organismos de maior porte, como inclusive os seres humanos, a ação deles que pode ser tóxica. Muitos desses contaminantes não são estudados ainda, a gente não tem conhecimento de qual é o efeito que ele tem sobre a biota e qual é o efeito que ele tem sobre a saúde humana, né? Então, dentre os contaminantes emergentes, a gente tem uma classe específica que atua como disruptor endócrino. Que são disruptores endócrinos? São substâncias que mimetizam ou eles agem como hormônios no nosso organismo e no organismo de seres vivos em geral. E aí o que acontece? Mesmo em baixíssimas concentrações, eles têm uma ação efetiva sobre a saúde desses micro-organismos e também a saúde humana. E os disruptores endócrinos, eles podem ser metais, que são dispostos no meio ambiente, eles podem ser substâncias organometálicas e podem ser também substâncias orgânicas, certo? Então a gente tem em centros urbanos como São Paulo o aporte contínuo de hormônios que vem tanto da reposição hormonal feminina, né, como também de esteroides, anabolizantes que são utilizados, como também dos hormônios naturais excretados pelas mulheres. E isso vai direto para as nossas represas, certo? Então essa é a entrada de hormônios, não só de hormônios, mas é a mesma rota de entrada de antibióticos, de anti-inflamatórios, né? E também dos produtos de higiene pessoal e de limpeza que a comunidade usa, né? Há países que já tratam 100% do esgoto deles, né? Há países que já têm o cuidado de providenciar metodologias e aplicar metodologias para remoção de contaminantes em baixíssimas concentrações, porque o que acontece? Esses contaminantes, alguns deles são cumulativos, então mesmo em doses homeopáticas, eles causam um efeito de médio e longo prazo, né? E como também são disruptores endócrinos, mesmo eles não sendo cumulativos, em baixíssimas concentrações eles podem agir sobre o sistema endócrino de animais e de seres humanos, né, também. Dentre os processos que são utilizados para o tratamento de águas e de efluentes que contêm esses contaminantes emergentes, a gente tem uma gama que está sendo estudada por diversos pesquisadores do mundo, né? E aí a gente tem os processos oxidativos avançados, que se utilizam de substâncias geradoras de radicais livres. Esses radicais livres são espécies químicas ávidas por matéria orgânica, então elas reagem com essa matéria orgânica, convertendo ela a CO2 e água. Então um processo eficiente que utiliza esses radicais livres, ele gera simplesmente CO2 e água, então é um processo bastante amigável ao meio ambiente, né? Então, tem sido um dos processos mais reconhecidamente aplicados mundialmente. Associado a eles, existem outras técnicas de tratamento desses efluentes para a remoção desses contaminantes emergentes. Então nós temos processos de adsorção, biosorção, processos de filtração, onde você tem tanto a aplicação quanto o desenvolvimento de materiais que promovam a absorção ou promovam a filtração de água que possa remover esse tipo de substância da água e do efluente. A adsorção, né, é quando você tem uma espécie que é atraída para a superfície da outra, de uma forma bem simples, é claro, né, como se fosse um ímã. Essa absorção pode ser física, então ela seria como um ímã, ou então ela pode ser química,
onde você tem uma reação química entre a espécie que vai ser depositada na superfície e a superfície da substância dissolvente. Então, essa substância dissolvente, ela pode ser sintética ou então ela pode ser um material natural, né? Então, dentre os materiais naturais, a gente tem alguns tipos de minerais que são adsorventes, por exemplo, as eólitas, e a gente também tem os biosorventes, que são resíduos, geralmente, resíduos de casca de árvores, resíduos de industriais, né, como o caso do nosso grupo que trabalha com resíduos de levedura da indústria sucrocoleira, né? Então tem várias, e a gente ainda tem a bioacumulação, que é quando a gente utiliza micro-organismos vivos que são capazes de remover do meio onde eles estão inseridos esse tipo de contaminante, né? Ou remover ou convertê-los ainda a espécies menos prejudiciais ao ambiente. A gente tem aplicado o resíduo de levedura da indústria sucrocoleira como biosorvente porque as leveduras são ricas em grupos funcionais que conseguem reter substâncias como metais, espécies metálicas e substâncias orgânicas. Então a gente tem aplicado isso para corantes têxteis com uma eficiência de 99,9% de remoção de corante têxtil. Nós temos aplicado para hormônios, né? Então, tanto hormônios naturais quanto hormônios sintéticos. Temos aplicado isso também para pesticidas. E agora nós estamos começando a aplicar para um outro tipo de contaminante que tem um olhar ainda pouco direcionado, que são as nanopartículas. Então a nanotecnologia vem como uma nova oportunidade de desenvolvimento para a humanidade, mas também como um perigo de inserção no meio ambiente de substâncias em escala nano que a gente não tem conhecimento exatamente de como eles vão se comportar no meio ambiente. Então a gente já está antevendo isso, e isso é uma coisa nova, porque pouca gente está trabalhando nessa área. A gente já está trabalhando com a sorção de nanopartículas de prata que são consideradas biocidas. O nosso grupo de análises químicas aplicadas, né, somos 4 pesquisadores da área mais química e uma pesquisadora da área de toxicologia. E a gente tem como objeto de estudo diversas formas de tratamento e de identificação desses contaminantes em águas. Então, porque antes de você tratar, você tem que identificar. E depois de você tratar, você precisa identificar se o efluente que você tratou ou se a água que você tratou tem a qualidade necessária para ser devolvida ao ecossistema. Tem uma aluna que trabalha agora no mestrado dela com desenvolvimento de um material ferromagnético híbrido, quer dizer, a gente depositou sobre o resíduo da levedura, que é um adsorvente conhecido, nanopartículas ferromagnéticas que a gente depois vai poder remover da solução só com ímã. O importante é a conscientização da população de que você verter um frasco de antibiótico vencido ou mesmo não vencido na pia, você está simplesmente contaminando a própria água que você vai beber depois, né? Porque você está inserindo no meio ambiente geralmente uma substância persistente, uma substância tóxica, né? Que é um contaminante emergente. Então você também conscientizar a população de quando você compra um produto, faça uso dele, né? Já que você vai usá-lo, faça uso, não desperdice ele, né? Não deixe que ele vença para poder jogar fora, descartar, né? Então, assim, isso é uma forma, você otimizar, já que você vai de qualquer forma inserir aquilo no meio ambiente, insira ele com uso e não insira ele sem uso, que é uma coisa que é frequente o desperdício na nossa população, né? E as autoridades que precisam avaliar que tipo de substância é permitida ser manipulada, ser inserida em fórmulas de em fórmulas de shampoos, de produtos de beleza, de higiene pessoal, né? Eu acho que isso é um cuidado que não se tem. Não se tem um cuidado também com o tratamento de esgotos de hospitais,
né, no Brasil. A gente não tem esse cuidado. A conscientização da população para evitar o consumo excessivo, né, de antibióticos, de anti-inflamatório que tem consumo liberado, né, de esteroides, é um passo. E o outro passo é a gestão pública ter atenção para isso, né, e começar a desenvolver metodologias de tratamento de efluentes, de esgoto e também de águas para fornecer uma água com qualidade para a população, né? Eu nem digo a água que vai ser utilizada pela indústria, mas a água que vai ser fornecida para consumo humano, essa água precisa de um cuidado mais efetivo.